Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje o tio Diógenes, no momento da criança, vai contar para vocês a história de Jonas. Esse é o Jonas do tio Diógenes, versão 2020. Jonas era um profeta e deveria falar para o povo a palavra de Deus. Um certo dia, Deus disse para Jonas: Jonas, eu quero que você vá para Nínive, que vai ficar desse lado aqui do seu vídeo, ó, do lado esquerdo do seu vídeo, tá bom? Eu quero que você vá para Nínive e conte a todas aquelas pessoas que se arrependam de suas maldades. Senão, eu as castigarei. Mas Jonas sabia que lá em Nínive só tinha o pessoal malvado. Tipo esse aqui, ó. Ué, quero saber de profeta na minha cidade. Tinha um pessoal do mal. Quem ousa desafiar a minha força? Tinha um pessoal que era bem casca grossa lá, né? Tipo o Gara. E ele falou: eu? Pra Nínive? Com todos aqueles caras fortões, sabe? Cheio de músculo. O que eu vou fazer lá? Eu vou apanhar. Eles podem até me matar. Eu vou fazer melhor. Eu vou para Tarsis, outra cidade, do lado oposto que Deus pediu para mim ir. Ele comprou uma passagem de barco, entrou lá no barquinho e foi. Foi para outra cidade. Mas em certo momento, o barco, quando estava no meio do mar, começou uma tempestade tremenda que jogava o barco para lá e para cá. A tempestade era muito forte, muita chuva naquele lugar. O barco quase virando. As pessoas falando: olha, Jonas, ore ao seu Deus para que ele nos deixe sair dessa tempestade. E Jonas falou assim para as pessoas: olha, amigos, essa tempestade é por minha causa. Sabe o que é? Eu fui desobediente e Deus mandou essa tempestade aí. O pessoal falou: como assim, Jonas? É sua culpa? Nós estamos quase morrendo. Ele falou: eu vou pedir para vocês me jogarem no mar. O pessoal não pensou duas vezes. Pegou o Jonas de dentro do barco e jogou ele no mar. Jogou ele no mar com bastante vontade. Mas aí veio um peixe muito grande e engoliu Jonas. E agora? Jonas foi engolido por um peixe enorme. E ele ficou lá um dia, passou 2 dias. No terceiro dia, Jonas não sabia mais o que fazer. Ele já estava muito arrependido de ter desobedecido a Deus.
E ele orou e falou para Deus: Senhor, me perdoa, Pai. Me dá mais uma chance. Deus, como é muito bondoso, ouviu a oração de Jonas, ordenou para que o peixe o deixasse em terra firme. O peixe foi lá e deixou Jonas em terra firme. Quando Jonas levantou, hein? Que lugar é esse? Onde que eu tô? Ele estava em Nínive, onde Deus pediu para que ele fosse conversar com as pessoas. Ele falou: pois é, vou fazer agora o que Deus pediu para mim. E ele foi. Rapidão, conversar com as pessoas a respeito de tudo aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele cumpriu a sua missão, que foi obedecer a Deus. O que eu quero deixar para vocês com essa história é que nós devemos obedecer a Deus. Não desrespeitar os nossos pais, os nossos avós, a titia da escola, o amiguinho da escola, e que nós devemos com isso obedecer a Deus, aos nossos pais e a todos aqueles que forem mais velhos do que nós. Tudo bem? Essa foi a história de hoje. Graça e paz, irmãos e irmãs, somos nesta ocasião o povo de Deus reunido, congregado para celebrar e adorar ao nosso Deus. Ao Eterno Pai, o nosso Deus, como diz o hino do prelúdio, nós, cada um e cada uma em suas casas, unidos através do Espírito Santo, somos o povo de Deus, congregado para adorá-lo. Nós faremos a leitura nesse instante do Salmo de número 116. Salmo 116. Leremos alguns versos deste salmo. Verso número 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Verso 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Verso 10. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Verso 17. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Nós
mesmo em meio às preocupações, mesmo em meio à aflição, podemos dizer, como diz o salmista, que eu creio, eu confio no Senhor, mesmo em meio às tribulações. Por isso nos reunimos para adorar e engrandecer ao nosso Deus, porque Ele é presente conosco. E neste momento nós vamos orar, adorando ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Te exaltamos, Senhor Deus, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, Pai. Nesse dia especial, nós queremos te buscar, Senhor Deus, de todo o nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa estar contemplando, Senhor Deus, a igreja, os irmãos, o nosso país, as pessoas que se buscam nessa hora, Pai. Que a sua presença, Senhor Deus, possa ser constante com cada uma dessas pessoas. Pai amado, Deus querido, nós te exaltamos, Pai, nós queremos dizer que nós te amamos, Pai. Nós confiamos nas suas promessas, Senhor. Por isso nós nos colocamos inteiramente na tua presença, Pai. Perdoa-nos, Senhor Deus, que muitas vezes deixamos fazer a tua vontade. Não leve em consideração a nossa fraqueza, Pai, mas nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, do Espírito Santo, já te agradecendo pelas respostas. Amém.
Nós teremos agora o nosso momento de confissão. E é um momento muito importante no nosso culto, porque nós podemos nos apresentar diante do Senhor e pedir a Ele perdão pelos nossos pecados. E para isso eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3, nós iremos ler o versículo 39 e o 40. Lamentações 3, 39 e 40, que diz assim: Então, por que nós, humanos, nos queixamos quando somos castigados por nossos pecados? Em vez disso, examinemos nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Amém? Que nesse tempo que nós temos, você possa se apresentar diante do Senhor e pedir, assim como diz no verso 40, que o Senhor nos ajude a examinar os nossos caminhos e que o Espírito Santo também nos ajude a nos voltarmos para o Senhor. Que Ele nos ajude em tudo que nós precisamos fazer, mas que agora você possa se apresentar diante do Senhor e pedir perdão pelos seus pecados, apresentar a sua vida diante de Deus. Nós teremos um tempo de oração silenciosa e depois eu peço que a pastora possa orar e proclamar o perdão. Amém? Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério da alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério da alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Oremos, irmão e irmã, ao Senhor nosso Deus, confessando os nossos pecados. Amado Deus e Pai, em Tuas mãos, Senhor, nós entregamos agora a nossa fragilidade. Confessamos a Ti, ó Deus, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Tu, Senhor, sabe bem aquilo que nós pensamos e que é contrário à Tua vontade. Tu sabes bem aquilo que nós dissemos e magoou, feriu alguém, aquilo que desagradou a Ti, Senhor. E Tu sabes bem das nossas atitudes, do nosso comportamento, que se desvia daquilo que é o propósito do Evangelho. E nesta hora, ó Pai, nós confessamos a Ti que falhamos, que erramos, ó Deus, e reconhecemos que precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça a cada dia, nos corrigindo, nos orientando e mostrando por onde devemos seguir, por onde nós devemos, ó Deus, caminhar e cada vez mais fortalecer a nossa conduta, o nosso caráter, para não voltarmos a incorrer nos mesmos erros. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nesse processo, Senhor. Reconhecemos que nós dependemos de Ti e nós pedimos a Tua misericórdia e o Teu perdão sobre nós. Humildemente nós o fazemos, não em nosso nome, mas em nome do amado Mestre Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.
a palavra do profeta Jeremias ao povo no passado, ajudando a trazer esperança na misericórdia do Senhor e no seu perdão, e que nós lembramos nesta hora para atualizar no meu coração e no seu coração o perdão de Deus, está no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém. E nesta fidelidade do Senhor, sabendo que Ele está sempre renovando sobre nós, nós podemos ter esta confirmação no nosso coração da misericórdia e do perdão de Deus sobre nós, e assim nós vamos poder nesse momento celebrar a misericórdia, o perdão, o amor de Deus por nossas vidas. Vamos participar do louvor que vem a seguir. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de 2 Coríntios 9, versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E o momento da oferta, nós sabemos que ele é importante para a vida da igreja, para a vida da comunidade. E ofertar, irmãos e irmãs, é um ato de amor. Quando nós damos a nossa oferta a Deus, nós reconhecemos que nós dependemos dele, que tudo o que nós temos vem dele, que a nossa confiança está em Deus. Nós já temos avisado a respeito da conta da igreja, onde você pode fazer o seu depósito. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar as nossas tesoureiras, os nossos pastores, o administrador, mas que você possa continuar ofertando com amor, ofertando com alegria, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, de uma forma diferente, mas que você continue, que você seja fiel a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Nós iremos orar agora. Deus, nós queremos te agradecer por todos esses dízimos e essas ofertas. Queremos te agradecer, Deus, por todas as pessoas que puderam contribuir na tua casa nessa noite. Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo permaneça com elas, que o Senhor permaneça com elas, que o Senhor permaneça em seus empregos, dando força, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te dar graças pela vida delas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor também a vida das pessoas que não puderam contribuir, que não têm como contribuir, mas em seu coração, Deus, eles têm o desejo de contribuir na tua casa. Pai, que o teu Espírito Santo permaneça com eles, que o Senhor esteja com eles e que o Senhor possa dar a eles, Deus, a alegria de contribuir na tua casa. Em nome de Jesus, Deus, permaneça conosco, permaneça com cada um e com cada uma. É em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Graça e paz. Vem, vamos louvar a Senhora com essa canção. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem,
dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem, para adorar. Vem, assim como estás, vem, vem. Deus abençoe. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Pois sei que além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Não, não, não. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Pois sei que além das nuvens o sol não deixou de brilhar só porque a terra escureceu. Não, não, não. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero lhe convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 6 até o verso número 13. Juízes 2, do 6 ao 13. Vamos lá? Juízes 2, de 6 a 13, nos diz assim: Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração
e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, você sabe o que é uma coluna? Uma coluna é aquilo que serve para dar sustentação. Se nós pensarmos na nossa igreja, lá em Arthur Alvim, você visualizando a parte interna da igreja, você vai ver que lá tem algumas colunas que ficam assim, bem salientes inclusive, que são essas colunas que mantêm o templo em pé. Aqui na casa pastoral, com certeza algumas colunas foram erguidas para que a casa pudesse ficar em pé. Quando você pensa num prédio alto, grande, uma coisa importante é que as colunas tenham sido muito bem feitas. Porque se a coluna não estiver forte, se a coluna não estiver reforçada, se a coluna não for bem feita, o prédio pode ruir. E quando nós lemos esse texto de Juízes, ele está no começo do livro de Juízes, o texto nos informa que o povo foi liberto lá do Egito. Em um determinado momento na caminhada, o Josué começou a caminhar do lado de Moisés. Moisés o ensinou, Moisés caminhou com ele. Moisés ensinou Josué a ser líder. A palavra de Deus diz que quando Moisés entrava na tenda, o Josué ficava à porta. Josué ficava ali, tomando conta. Josué serviu para Moisés, e quando Moisés morreu, o povo olhou para Josué e disse assim: é você é o líder. Você é quem vai nos guiar. E Josué guiou o povo. O texto diz que durante toda a vida dele, né, o povo serviu ao Senhor. Josué morreu. E depois que Josué morre, nós temos o livro dos Juízes, que é esse momento em que Israel não tem mais um líder nacional. Vai se escolher um líder, né, vai ser o juiz, e o juiz vai ter a função de resolver a questão entre as tribos de Israel. A tribo de Benjamim tem uma questão com a tribo de Judá. Esse juiz é que vai lá para julgar a questão. Esse juiz serve também para que quando havia uma invasão, os filisteus estavam invadindo, uma nação estava invadindo, esse juiz tinha a função de chamar o povo, os homens ali de Israel, formar um exército, rechaçar aquele ataque e depois os homens voltavam às suas funções. Esse texto é o começo desse livro e ele nos dá informações importantes sobre o que aconteceu com Israel logo após a morte de Josué. O texto diz para nós, né, no verso 8 e 9, faleceu Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O que acontece com a morte de Josué é que o povo perde a referência. O povo perde o modelo. O povo perde quem lhe servia de exemplo. E uma coluna importante, irmãos e irmãs, para quem caminha com Deus, uma coluna importante para quem está disposto a caminhar com Deus, é saber quem são os nossos modelos espirituais. Saber quem são as pessoas que nós seguimos. Saber quem são aqueles homens e mulheres que em algum momento são referência para nós. Nós, enquanto sociedade, temos um problema muito sério, porque nós gostamos de acabar com as referências, gostamos de acabar com os modelos.
Às vezes tem alguém que é modelo para nós em alguma coisa, que tá despontando como alguém que pode servir de referência. Aí a gente vai lá, pega uma lupa, coloca em cima da pessoa, começa a analisar tudo e aí descobre que tem alguma coisa errada. E aí a gente diz assim, ó, tá vendo? Não presta. Não presta esse sujeito, essa mulher aí. Olha o que fez. Às vezes foi uma coisa que a pessoa fez, uma coisa que foi errada sim, mas a gente acaba jogando tudo fora. Não entendendo que essa pessoa pode sim ter muitas qualidades. Mas nós, nesse ambiente de criticismo que vivemos, nós criticamos tudo e todos. E acabamos muitas vezes destruindo as referências. É claro que no meio evangélico existem péssimas referências. É claro que em todos os ambientes existem péssimas referências. Mas também existem boas referências. A nossa igreja tem 71 anos e ao longo desses 71 anos, aqueles e aquelas que estão aqui há mais tempo, conheceram homens e mulheres que lhes serviram de referência. Talvez a questão para você e para mim, meu irmão e minha irmã, nessa noite, seja perguntar para nós assim, quem tem sido o meu modelo de fé? Quem tem sido o meu modelo de paciência? Quem tem sido o meu modelo no ministério que eu estou seguindo? Quem tem sido a referência na liderança do discipulado? Quem tem sido modelo para mim? Quem tem sido exemplo para mim? Quais são as pessoas que eu posso seguir e dizer assim, eu confio e sei que essa pessoa vai me ensinar bem? Israel perdeu uma coluna importante, que era o seu modelo, o seu exemplo. Josué morreu e o povo olhou e disse assim, não tem ninguém que supra essa lacuna. Modelos espirituais, ter exemplos que se possam seguir é uma coluna importante quando nós caminhamos com Deus e quando nós queremos prosseguir na caminhada. Volto a dizer, esse tempo que nós vivemos, a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade que é capaz de destruir qualquer referência. Então, meu irmão e minha irmã, se você quiser se fortalecer na fé, tenha bons modelos espirituais. Olhe quem você anda seguindo. Mas existe uma outra pergunta que a gente devia fazer. Além de saber quais são os modelos, os exemplos que eu tenho seguido na minha vida espiritual, talvez uma pergunta importante seja também, eu tenho sido modelo para alguém? Eu tenho sido exemplo para alguém? Se as pessoas me seguirem na sua vida de fé, elas vão se dar bem? O apóstolo Paulo, falando aos Tessalonicenses, disse assim, que bom que vocês estão me seguindo, mas vocês estão me seguindo porque eu sigo a Cristo. O apóstolo Paulo deixa claro para o pessoal de Tessalônica que o modelo para ele era Cristo. Então ele seguia a Cristo e o pessoal o seguia. Então a pergunta para nós nessa noite, além de saber quais são os nossos modelos, quem é que nós estamos seguindo, a pergunta talvez seja, você tem sido um exemplo? Você tem sido um modelo a ser seguido? No seu trabalho, no seu ministério, na liderança que você exerce? Você tem sido um modelo? Você tem sido uma referência? Se as pessoas te seguirem, elas vão se dar bem? Ou elas vão se dar mal? Essa é a primeira coluna que Israel deixou ruir. A coluna do exemplo, do modelo. No verso 10, irmãos e irmãs, do texto que nós lemos, diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor. Se o modelo é importante para que nós possamos construir a nossa fé, se as referências que nós temos como exemplos de fé são importantes, um outro modelo importante, uma outra coluna importante é o ambiente espiritual, o ambiente onde nós construímos a nossa fé. Porque o texto que nós lemos diz assim, olha, Josué, enquanto o Josué estava vivo, o povo seguiu a fé. O texto diz que depois que Josué morreu, aquela geração que caminhou com Josué ainda estava viva, eles lembravam do que o Senhor tinha feito.
Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Então eles foram caminhando e os filhos deles caminharam também com o Deus de Israel. Mas aquela geração morreu e aí não tinha mais ninguém ali que tinha vivido aquela experiência. E aí no ambiente que eles estavam agora, não tinha mais ninguém capaz de chamar a atenção deles e dizer assim, olha, Israel tem um Deus que cuida deles. Israel tem um Deus que caminha com ele. E por causa de não haver alguém que chamasse a atenção, Israel foi construindo, o povo de Israel foi construindo a sua fé num ambiente onde Deus não habitava. O verso 13 diz para nós, o último verso do que nós lemos, que por causa de tudo isso que estava acontecendo, o povo foi para Baal e Astarote. Faltava um modelo e faltava um ambiente para viver a fé. E quando a gente pensa no ambiente para viver a fé, seria bom perguntar para nós também, aonde nós temos vivido a nossa fé, em que ambiente nós temos vivido a fé. No seu trabalho, você vive bem a sua fé? Na sua casa, você vive bem a sua fé? Ao lado da sua família, você vive bem a sua fé? Lá na escola, na faculdade, aonde quer que você esteja, você constrói um ambiente onde você pode viver a fé? As pessoas, quando olham, sabem que estão falando com alguém que tem Deus por seu Senhor? Você tem construído bem o ambiente onde você vive a sua fé? Duas experiências que vivi me fizeram pensar nisso ao longo do meu ministério. Uma foi uma moça que foi membro de uma igreja que eu pastoreei, e eu contei isso já lá na igreja, vocês vão lembrar. Um dia ela chegou para mim e disse assim, preciso falar com o senhor, pastor. Eu disse, tudo bem, vamos lá, vamos no gabinete. Aí ela disse assim, essa semana eu passei por uma experiência muito ruim. Eu disse, o que houve? Ela disse, estava lá no trabalho, e eu trabalho numa sala em que as 4 pessoas que trabalham comigo são evangélicas, e eu também sou, né? E tem uma pessoa que trabalha lá, né, que é a 6ª pessoa, somos em 5 evangélicos, tem mais um, que ele não é evangélico, ele é reencarnacionista, ele é espírita na religião dele. E eu tenho uma amiga no trabalho, e essa minha amiga estava passando por alguns problemas. E aí um dia, agora essa semana, essa minha amiga foi lá na repartição onde nós estávamos e chamou esse rapaz que é espírita e foi lá conversar com ele. E eu vi que ela estava falando com ele, e ela se emocionou, e aí ela falou para ele algumas coisas, deu para ver que ela estava se abrindo com ele. Aí depois que passou isso, eu fui conversar com a minha amiga e eu disse para ela assim, olha, está acontecendo alguma coisa com você? Porque eu vi você conversando com aquele rapaz lá, e você sabe que ele é espírita, né? Assim, você não quis conversar comigo? Eu sou evangélica e tal, né? Quisesse conversar comigo, você está passando por algum problema? Ela começou a chorar, né? Me contando a história, porque a amiga virou para ela e falou assim, sabe, fulano, o rapaz lá, esse que você disse que é espírita, ele nunca falou mal de vocês. Ele nunca falou mal de ninguém de vocês ali, de todos vocês são evangélicos, ele nunca falou mal de vocês. Vocês sempre falam mal dele. Vocês falam mal dele, vocês fazem chacota às vezes dele, ele nunca falou mal de vocês. Todas as vezes que eu precisei de ajuda para resolver alguma coisa, eu já até pedi para você e para alguns daqueles que são seus amigos, e às vezes me ajudaram de cara feia, resmungando. Outras vezes nem me ajudaram.
Mas todas as vezes que eu pedi ajuda para esse sujeito que você está falando mal dele, todas as vezes ele me ajudou. Todas as vezes que eu precisei, ele me ouviu. Então assim, olha, vocês falam mal uns dos outros. Vocês ficam lá falando mal um do outro, volta e meia, fazendo fofoca. Ele não faz isso. Então se eu for pedir conselho para alguém, não vai ser para você e para nenhum daqueles ali. Eu prefiro pedir para ele. E aí, essa membro lá da igreja, chorando. Se você está se perguntando se é de Arthur Alvim, não é, tudo bem? Tá? Não é ninguém, é de uma igreja que eu pastoreei. E chegou um momento que ela estava se abrindo, ela falou para mim assim: que droga de crente sou eu, pastor? Que droga de crente sou eu? A minha amiga não me vê como alguém confiável, como alguém que é crente. Por quê? Porque ela não construiu bem o ambiente. Se ela fizesse a diferença no ambiente que ela estava, se ela deixasse de lado aqueles que estavam fazendo fofoca e falando mal, talvez a amiga olhasse assim: ah, essa aí é diferente, não é como os outros. Construa bem o ambiente onde você vive a sua fé. Seja no seu trabalho, na sua escola. A outra experiência, meu irmão e minha irmã, foi quando eu era seminarista ainda. Estava no final do culto cumprimentando umas pessoas na porta da igreja. O pastor titular nesse dia não estava, ele tinha ido pregar fora. Estou cumprimentando as pessoas. Um irmão aperta a minha mão assim, me cumprimentando. Do lado passa uma criança, um menininho. E eles estavam lá brincando e o menino falou um palavrão, gente, mas aquele palavrão bem cabeludo. Bem cabeludo. Todo mundo ficou meio assim, se olhando, né? E o pai do moleque? O pai do moleque viu aquilo e saiu atrás e disse: ô moleque, a gente viu, pegou ele pela orelha, assim, se viu, fala isso aqui na igreja e tal, e saiu com ele levando pro lado, assim. E eu tô aqui apertando a mão do irmão. Esse irmão olhou para mim, segurou firme na minha mão e disse: vem cá, pastor. Ele foi me puxando assim. Me levou para um canto e disse assim: o senhor viu o que aconteceu ali? Eu disse: o que aconteceu ali? Do menino que falou palavrão? Eu disse: vi. O senhor viu que ficou lá, pegou ele lá pela orelha, né? Levou? O senhor viu, né? Esse é o pai dele. Aí o rapaz olhou para mim assim: ué, pastor, vou lhe dizer uma coisa. O senhor conhece fulano aqui da igreja, né? Eu conheço ele há mais de 20 anos, eu trabalho com ele há mais de 20 anos. E lá no trabalho, das 10 palavras que ele fala, 8 é palavrão. Então, ele não tinha o direito de pegar o moleque pela orelha. Ele não tinha o direito de chamar a atenção daquele menino, não. Porque o menino está aprendendo com ele. É em casa que ele está aprendendo isso. Só queria lhe dar esse toque. Para o senhor ficar sabendo disso. O menino aprende com ele em casa. Esse cara aí, pastor, lá no trabalho só fala palavrão. E em casa deve ser assim também. Então o filho aprendeu com ele. Aí eu disse: obrigado por ter me avisado. Entregou igual. Mas eu fiquei pensando, irmãos e irmãs, depois dessa experiência, como deve ficar a cabeça daquela criança? Como deve ficar a cabeça daquele menininho? Né? Meu pai fala palavrão o tempo todo. Aí quando eu falo, ele vem chamar minha atenção. Em que ambiente essa criança está vivendo? Em que ambiente essa criança está vendo seus pais viverem a fé? Construa bem o ambiente. O ambiente faz a diferença na vida de alguém. O ambiente faz a diferença na vida da criança, na vida do adolescente. O ambiente faz a diferença. Uma coluna importante para aqueles que querem caminhar com Deus é sim ter o exemplo, o modelo. É uma coluna importante. Mas o ambiente também é. Então não abra mão de construir muito bem o ambiente onde você vive a fé. Ele vai servir de referência para os seus amigos, para os seus colegas, de referência para a sua família. Não se esqueça de construir bem o ambiente onde você vive a sua fé. A terceira coluna, meus irmãos e minhas irmãs, tem a ver com conhecer a Deus, ter conhecimento de Deus. Porque o verso 10 diz para nós, diz assim:
também foi congregada a seus pais toda aquela geração. Outra geração se levantou que não conhecia o Senhor. Essa outra geração que não deixou que o ambiente da fé fosse bem formado, era uma geração que também não conhecia o Senhor. Uma coluna importante para nós vivermos a nossa fé, meu irmão e minha irmã, é conhecer a Deus. Ter conhecimento da fé. Esse conhecimento, ele vem através da leitura da palavra, da meditação, da oração e do jejum. Ele vem a nós através de participar da escola dominical, dos grupos de discipulado. Ele vem quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. Ele vem quando nós estamos dispostos a ser obedientes à vontade de Deus, à palavra de Deus, e também estamos dispostos a buscar a maturidade espiritual. Conhecer a Deus, meu irmão e minha irmã, tem a ver com você buscar esse conhecimento. Há pessoas que só lembram da Bíblia no domingo. Por quê? Porque tem a escola dominical de manhã e porque tem o culto à noite. Há pessoas que não têm contato com a Bíblia durante a semana. Há pessoas que a Bíblia vai ficar ali, ela vai chegar em casa no domingo, vai colocar a Bíblia ali e a Bíblia vai ficar naquele lugar. Ela só vai tirar dali no outro domingo, ou então para tirar o pó. Por quê? Porque ela não lida com a sua palavra. Ela não abre a palavra, ela não manuseia a palavra, não tem contato com a palavra. Conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. E para conhecer a palavra de Deus, nós podemos ler, sim, refletir, meditar, podemos estudar a palavra de Deus, buscar esse conhecimento. Deus se revela a nós de muitas formas. Uma das formas importantes é a sua palavra. Não abra mão de conhecer a palavra de Deus. Não abra mão de ter contato com a palavra de Deus. Nunca se esqueça que a oração é aquilo que vai gerar intimidade com o Pai. Oração é aquilo que vai gerar no meu coração a intimidade para eu entender a vontade de Deus, para eu entender as respostas de Deus. Conhecimento de Deus vai me dar maturidade para eu entender muitas coisas em relação ao Senhor. Para eu entender quando Deus diz sim, quando Deus diz não, quando Deus se cala. Fazer a vontade de Deus é entender o que Deus quer para mim. Isso só vem com maturidade. E maturidade, meu irmão e minha irmã, não é uma coisa que a gente constrói da noite para o dia, como um estalar de dedos. Não, maturidade é uma coisa que vem com o tempo. Maturidade é uma coisa que tem que ser construída em nós, por isso ela tem que ser buscada também. O conhecimento de Deus tem a ver com o nosso despreendimento em buscar esse conhecimento. Há pessoas que vivem no raso da fé. Há pessoas que vivem sem ter um conhecimento maior da palavra de Deus, sem ter um conhecimento mais qualificado da palavra de Deus, porque também não buscam esse conhecimento. Porque não se dedicam à leitura da palavra, à oração, ao jejum. Porque não se preocupam em conhecer a vontade de Deus. A coluna do modelo é importante. Se ela ruir, você vem a ruir junto. A coluna do ambiente é importante também. Se ela ruir, você pode ruir junto. Mas a coluna do conhecimento também é importante. Há pessoas que gostam de viver a mediocridade. E aí, mediocridade no sentido de viver mediano. Não viva a mediania. Não viva a mediocridade da fé. Procure conhecer mais. Procure entender mais a palavra de Deus. Quando você busca esse conhecimento, quando você se entrega a essa busca, o Senhor se revela a você também. Não deixe que essa coluna venha a ruir. Vivemos um tempo onde as pessoas, às vezes, se entregam ao fanatismo. O fanatismo é a fé sem a razão. Lembre-se que nós, metodistas, somos conhecidos porque nós somos aqueles que fazemos o equilíbrio entre a fé e a razão. Entre as nossas emoções e a nossa razão. Nós buscamos fazer uma boa relação entre essas duas coisas.
para não deixar que o fanatismo, não deixar que coisas ruins venham acontecer para nós e para aqueles que estão caminhando com a gente. Por isso, busque o conhecimento. Na nossa igreja nós temos o discipulado hoje. Se você não está no grupo de discipulado, me procure a pastora. Nós queremos que você faça parte do discipulado. Se você não pode fazer parte do discipulado, vá na escola dominical. Você vai aprender muito lá também. Mas não abra mão de conhecer a Deus. Não abra mão do conhecimento de Deus através da sua palavra. Não se esqueça. Essa terceira coluna é importante para você embasar a sua fé. O conhecimento de Deus. A quarta coluna, meu irmão e minha irmã, que pode ruir também, além dos modelos espirituais, além do ambiente espiritual, além do conhecimento de Deus que precisa ser buscado, há uma outra coluna que a gente tem que tomar muito cuidado, tem que reforçar bastante. E essa coluna chama-se experiências com Deus. O texto diz para nós no verso 10 que foi congregada aquela geração, toda aquela geração e outra geração se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Ou seja, essa geração que estava ali agora, ela não viveu no deserto. Eles não passaram fome no deserto. Eles não viram o Mar Vermelho se abrir. Eles não viram o Jordão se abrir. Eles não viram Deus dar o maná. Eles não viram Deus dar a água da rocha. Eles não viram Moisés voltar com as tábuas da lei. Eles não viram o rosto resplandecente de Moisés depois de estar na presença de Deus. Eles não viram a nuvem de dia enquanto o povo estava caminhando e a nuvem estava lá protegendo do sol. Eles não viram a coluna de fogo à noite. Eles não viram nada disso. Não tiveram nenhuma experiência com Deus. Josué viu isso. Aquela geração que veio depois do Josué, que caminhou com Josué e que depois da morte de Josué ficou ali um tempo ainda, eles viram isso. Mas essa geração agora não viu nada disso. Ela não tinha experiência com Deus. E porque não tinha essas experiências com Deus, essa geração acabou ruindo também na sua espiritualidade. Sabe, irmãos e irmãs, existem muitas formas de experiências com Deus, duas são básicas. Uma, você pode ter experiência comunitária. Quando nós olhamos Atos 2, por exemplo, a descida do Espírito Santo é um momento de experiência comunitária com Deus. O Espírito Santo desceu, não desceu em uma pessoa só, desceu em várias pessoas. E existem experiências com Deus que são pessoais. Uma coisa importante, meu irmão e minha irmã, é que você seja capaz de buscar experiências com Deus. E que as experiências com Deus sejam capazes de mudar você. Bispo Josué disse há muito tempo no encontro de pastores, uma coisa que eu gravei, eu até já repeti isso várias vezes lá na igreja. Bispo Josué diz assim: se você subiu no monte para orar, para ter experiência com Deus, e você diz que teve experiência com Deus e você desceu do mesmo jeito, você não teve experiência com Deus. Porque experiências com Deus nos transformam. Experiências com Deus nos mudam. Então, se você conhece alguém que diz, eu tive experiência com Deus, eu caminhei com Deus, a experiência com Deus foi importante. Se essa pessoa continuou do mesmo jeito que ela era antes da experiência, ela não teve experiência com Deus. Isso é ponto pacífico. Experiências com Deus nos transformam. O povo de Israel foi transformado pelas experiências com Deus. O povo que estava ali agora, esse povo que já está na terceira geração, eles não tiveram experiências com Deus e também não buscaram isso. Experiências com Deus são coisas, irmãos e irmãs, que cada um de nós precisa buscar. O dom de Deus é para todo mundo. O Espírito Santo de Deus é para todo mundo. Mas ele é mais para aqueles que buscam. Ele se apresenta mais para aqueles que buscam. Esse povo estava lá, contente com o que tinha, só que o contentamento deles os levou para Baal e Astarote, que é o que o texto diz para nós. Busque ter experiências com Deus, meu irmão e minha irmã.
Busque ter experiências com Deus que transformem a sua vida. As experiências com Deus podem vir através de uma reunião de oração, através de um culto, elas podem vir sozinho na sua casa, elas podem vir no metrô, elas podem vir em muitos lugares. Experiência com Deus não tem hora marcada, não tem local. Deus se apresenta a nós a qualquer momento, principalmente quando nós o buscamos. Se você buscar a Deus, você pode ter experiências com Ele em qualquer lugar. Não existe uma receita para que isso aconteça. Existe um padrão. Eu digo, existe uma questão. A questão é buscar essa experiência. E você busca isso quando você se entrega a Deus, quando você busca ser um exemplo e um modelo para aqueles e aquelas que caminham com você. Quando você constrói um ambiente para viver a sua fé, quando você busca conhecer a Deus, quando você faz essas coisas, a experiência com Deus é natural. Porque Deus olha e diz assim, esse sujeito, essa sujeita, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, está me buscando. Está tendo uma vida comigo. Está dando exemplo. Está servindo de modelo para aqueles e aquelas que caminham com Ele. Olha o ambiente onde Ele vive a fé. Ao lado da família, no trabalho, com os colegas. Essa pessoa está sempre buscando a palavra, buscando orientação, querendo saber da minha vontade. Então, essa pessoa precisa ter experiências comigo. Busque ter experiências com Deus. Não busque só o choro. Não busque só o choro. Busque a mudança que vem depois do choro. Entendeu o recado? Não busque só o choro, busque a mudança que vem depois do choro. Porque às vezes a pessoa pensa que está tendo uma experiência com Deus, ela vai lá, chora, ou dentro de uma outra tradição ri muito, mas tudo continua do mesmo jeito depois disso. Não, meu irmão. Busque a mudança que vem depois do choro, depois da emoção, depois de você chorar, depois de você rir, depois de você cantar, depois de você louvar. Busque a mudança que vem depois. Isso vai provar que você teve uma experiência com Deus. As pessoas vão ser capazes de olhar e dizer assim, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus. Quando é que aconteceu isso? Aconteceu depois daquela experiência que teve lá. Aconteceu depois daquele momento que Deus falou ao coração. O povo de Israel deixou que essas 4 colunas ruíssem, meus irmãos e minhas irmãs. E o final do texto que nós lemos, ele incomoda, ele me incomoda, porque o texto diz assim, lá no verso de número 13, diz assim, verso 12 e 13. A partir do verso 11, então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Eu não sei se você se incomoda com esse texto, eu fico incomodado com esse texto. Esse texto me incomoda. Porque o povo tinha tudo para caminhar com Deus, mas eles não caminharam com Deus. Eles escolheram não ser modelos, escolheram não ter bons modelos. Eles escolheram não construir um bom ambiente para viver a fé. Eles escolheram não conhecer a Deus. Eles escolheram não ter experiência com Deus. E essas 4 colunas fizeram com que a fé deles ruísse. Então, se nessa noite você identificou que tem alguma coluna, alguma dessas colunas que está enfraquecida, abaldroada, que está perdendo força, quem sabe essa seja a noite para você reforçar essa coluna. Quem sabe essa seja a noite para você dizer, eu preciso ter modelos espirituais melhores. E eu preciso ser um bom modelo. Eu preciso construir ambientes onde eu possa ver minha fé no meu trabalho, na escola, em casa. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso ter experiências com Deus. E que tudo isso te transforme. Te faça um homem de Deus e uma mulher de Deus. Que as pessoas possam olhar e dizer, essa pessoa vive com o Senhor. Deus abençoe a você, meu irmão e minha irmã. Que Deus nos ajude a reforçar essas colunas. Deus te abençoe. Nessa noite e nesse dia, nós temos um irmão nosso que está de aniversário. Nosso irmão Emerson Gomes está de aniversário hoje. E como nós temos feito a nossa igreja no
no dia do aniversário sendo no domingo, né, nós oramos por esse irmão, por essa irmã. Então agora, nesse momento final do culto, nós vamos ter a oração final e a bênção, nós vamos aproveitar e orar pelo nosso irmão Emerson, que ele esteja aí abençoando ele, a Camila, a Dudinha. Nós estamos com saudade dela correndo aqui pelos corredores da igreja, né? Então que Deus abençoe vocês aí, Emerson, tá bom? Que Deus abençoe todos os nossos aniversariantes, né? Mas, como nós sempre dizemos, quando você faz aniversário no domingo, né, está na igreja, nós queremos que o Emerson está escutando o culto aí, vamos orar pelo Emerson nesse momento, amém? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós queremos nessa noite te agradecer pelo dom da vida, Pai, colocar a vida do nosso irmão Emerson nas tuas mãos. Que tu, Senhor, continue derramando a tua graça sobre a vida dele, a tua providência sobre o lar dele. Amém. Que tu, Senhor, continue fazendo presente na vida dele, dando saúde nesse tempo. Sim. Que o teu servo, Senhor, a tua serva e a filhinha tenham muita saúde na tua presença. Amém. Que tu guarde essa família, que tu seja o escudo dessa família. Amém. Que a tua providência seja sobre esse lar, que não lhes falte o alimento material. Que tu, Senhor, esteja provendo essa casa. Que tu esteja, Senhor, se fazendo presente a cada dia, a cada momento na vida do nosso irmão Emerson. Que tu, Senhor, dê sonhos ao teu servo. Amém. E que dê a ele estratégias, Senhor, para que ele possa fazer com que esses sonhos aconteçam na tua presença. Que tu, Senhor, esteja sempre firmando os passos do nosso irmão Emerson. Que tu, Senhor, esteja a cada dia alicerçando o amor desse casal. Amém. Que tu, Senhor, esteja ao lado dele, da Camila, da Dudinha. Que tu, Senhor, se faça presente em cada momento da vida do teu servo. E que ao longo da sua jornada ele possa sentir que a tua boa mão é com ele. Amém. Acompanha, Senhor, a ele, acompanha a sua família. É o que nós, como igreja, pedimos. E o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos a ti, Senhor, nesse momento também, que tu olhe por cada um de nós, por cada família da nossa igreja. Nesse tempo, Senhor, aonde temos muitas notícias ruins, muitas notícias, Senhor, que nos abalam, que nos chocam, que nos incomodam, que nos deixam tristes, nervosos, às vezes abatidos, que em meio a toda essa situação que estamos vivendo, Senhor, que a tua boa mão seja conosco, que a tua boa mão nos fortaleça, amém, que a tua boa mão nos dê ânimo, renove a nossa esperança, fortaleça no Senhor para podermos persistir e prosseguir na jornada. Amém, Senhor. Especialmente nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, que tu esteja com os profissionais de saúde nesse momento. Sim, ó Pai. As notícias que temos, Senhor, são de muitas das pessoas que estão trabalhando na área da saúde no país, que estão adoentadas, algumas vieram a falecer. Que tu coloque a tua mão sobre essas pessoas. Sim, que tu guarde essas vidas. Sim, que tu fortaleça, Senhor, o físico. Que tu fortaleça o ânimo emocional dessas pessoas. Amém. Que tu esteja com as famílias, Senhor, desses queridos e dessas queridas que estão aí na frente de combate nesse tempo. Que tu os guarde e os proteja nesse tempo. Amém. Colocamos diante de ti, Senhor, a nossa igreja aqui em Arthur Alvim. Sim, Pai. Entendemos, Senhor, esse momento que estamos vivendo, sabemos a necessidade, Senhor, desse isolamento, mas tu também sabes, Senhor, do amor que temos pela igreja, do amor que temos uns pelos outros, da falta que sentimos uns dos outros, que tu, Senhor, esteja ao nosso lado. Sim. Quando a saudade bater, quando as situações, Senhor, acontecerem ao nosso lado, que nós possamos nos lembrar de ligar para o irmão, de contatar o irmão, a irmã, para falar o quanto ele é importante, o quanto ela é importante para nós também. Amém, Senhor. Porque nós sabemos o quanto somos importantes para ti, Senhor. Amém. Fica conosco nessa jornada, Senhor, é o que te pedimos. E é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco. E conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. E nós vamos dar sequência aí com mais um cântico. Então, ouça esse cântico e assim nós estaremos finalizando o nosso culto. Deus te abençoe.